Jovem de 23 anos é estrangulada dentro de casa. O corpo foi encontrado pela filha da vítima, que tem 4 anos. O crime pode ter relação com briga de família. O caso do filho viciado em crack que matou o pai com uma corrente de amarrar cachorro. Especialistas alertam, familiares são os que mais correm risco. O usuário de drogas não mede consequências para conseguir um entorpecente. 3 banhistas morrem afogados no fim de semana. Entre as vítimas, pai e filha que nadavam em uma cachoeira na região serrana. Melhora o estado de saúde do estudante internado com meningite. Quem teve contato com um adolescente já foi medicado. Loja é assaltada no norte do estado. Bandidos renderam a funcionária e levaram mais de R$10 mil. Os criminosos do ponto de ônibus, eles sempre atacavam as vítimas na serra. Hoje um policial viu a cena e atirou nos bandidos. Um foi baleado. Morre 3º PM envolvido em acidente de carro. Eles voltavam de uma festa. Hora de negociar a dívida? Por dia, mais de 2.000 pessoas entram na lista do SPC. Fim de ano, empresas e lojas estão parcelando as pendências em até 60 vezes. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Uma cena chocante. A filha de 4 anos encontra a mãe morta na cama. A mulher foi estrangulada. O assassino ainda colocou uma sacola na cabeça da vítima. A família suspeita de vingança. Veja na reportagem de Geilson Ferreira. Uma jovem simpática, extrovertida e alegre. Foram essas palavras que os familiares escolheram para descrever a vítima. Andriele Queiroz da Costa tinha 23 anos. Foi morta em casa, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. O crime aconteceu na noite de domingo, mas só foi descoberto na manhã desta segunda-feira. O corpo de Andriele foi descoberto pela própria filha. A criança de apenas 4 anos acordou de madrugada e viu a mãe deitada na cama com a irmã mais nova no colo. A menina pegou uma cadeira e ficou sentada perto da mãe até o dia amanhecer. Segundo os familiares, na cabeça da dona de casa havia uma sacola e fita adesiva colada no rosto. Para a família, Andriele pode ter sido assassinada por um ex-marido da tia. O crime teria sido motivado por vingança. Ele me liga e fala que se eu não voltar para casa, alguém vai pagar. Um inocente vai pagar. Aí ele falou para minha irmã, ligou para minha irmã e falou com ela que alguém da minha família ia morrer. Você acha que ele cumpriu com o que ele disse? Ele cumpriu. E foi ontem isso que ele falou para ela. De antes de ontem para ontem. Ela foi na minha casa, na casa da minha mãe que eu tô agora, e falou que ele estava fazendo as coisas lá para ela, construindo para ela. Eu falei para ele, já que você tá ficando lá com ela, vive sua vida, me deixa em paz. Eu quero que você seja feliz com ela. Ele ficou nervoso. Ele falou assim, então eu vou mostrar para você do que eu sou capaz de fazer. A doméstica, tia da vítima, viveu com o suspeito por 18 anos. A mulher, que tem 2 filhos com ele, conta que decidiu se separar por causa das constantes agressões que sofreu. Ela tem medida protetiva contra o agressor, mas ainda assim conta que foi ameaçada de morte. Ele é muito agressivo, ele é muito violento, ele é muito ciumento, entendeu? Ele não deixa eu ir na casa da minha mãe, não deixa eu sair, não deixa eu fazer nada. Sair só com ele, rasga minhas roupas no meu corpo. Já te agrediu algumas vezes? Muitas vezes. A última vez, ele me deixou com o olho roxo, cheio de sangue. O suspeito foi detido no trabalho e levado para a divisão de homicídios em Vitória, onde prestou depoimento durante a tarde. A família está com medo que ele seja solto e volte a fazer ameaças. Se foi ele, eu quero que ele pague, com certeza, não tenho dúvidas. Porque ela era uma menina muito boa, tá? Muito boa mesmo. Trabalhadeira, honesta, 2 meninas pequenas que ela estava criando sozinha. Bom, essa é a opinião da família, mas para a polícia ainda é muito cedo para apontar qualquer acusado e a motivação do crime. O delegado Adroaldo Lopes já abriu inquérito para apurar o fato e também está ouvindo testemunhas. O 3º policial envolvido em um acidente grave em Guarapari no fim de semana teve morte cerebral confirmada. A família decidiu doar os órgãos do PM.
A morte do terceiro militar vítima do acidente foi confirmada no início da tarde desta segunda-feira. Ele estava internado num hospital na Serra. O corpo do soldado Bernardo Santos Sátiro vai ser levado para Alegre, no interior do estado, onde acontecerão o velório e o enterro. A família disse que vai doar alguns órgãos, só está esperando os resultados dos últimos exames. Segundo a polícia, era Bernardo quem dirigia o carro. Ele tinha 21 anos e voltava com mais 2 policiais de uma casa de shows quando teria perdido o controle da direção e batido num poste. O acidente aconteceu na madrugada de sábado em Guarapari. No veículo também estavam os militares Fernando Fontão Barreto, de 26 anos, que morreu na hora, e Gleiciano Peçanha Duarte, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os 3 policiais estavam a trabalho em Guarapari há apenas 20 dias. Eles se formaram na última turma da Polícia Militar. O caso do filho que matou o pai enforcado com uma corrente para amarrar cachorro. Para especialistas, muitas famílias demoram a reconhecer para elas mesmas que um parente é viciado em drogas. E as consequências disso podem ser desastrosas. Foram 5 anos de muito sofrimento. Bira se recorda das noites que passou em claro, preocupado com a irmã usuária de drogas. A nossa preocupação era em receber um telefonema, eu sabia que a minha irmã não ia voltar mais para casa, ou poderia até voltar, mas de maneira trágica, né? Dentro de um caixão. Uma ironia do destino. O homem que trabalhava na recuperação de dependentes químicos viu a irmã se afundar cada vez mais no vício. Eu já cheguei a pagar a dívida dela e chegou um ponto que a família toda desistiu dela. Os filhos foram tomados porque ela não tinha mais condições de tomar conta dos filhos. Mas a gente teve um final feliz, porque ela aceitou o tratamento, nós levamos ela para uma casa de recuperação e ela se recuperou. No fim de semana, um crime com requintes de crueldade mostrou até que ponto pode chegar um usuário de drogas. Leonardo Ferreira da Costa, de 26 anos, pegou a corrente da coleira do cachorro da família e estrangulou o próprio pai. Não satisfeito, o rapaz ainda buscou uma faca na cozinha e desferiu golpes no pescoço de seu Eli Rocha da Costa, de 62 anos. Nem mesmo Leonardo soube explicar por que fez isso. Eu briguei com meu pai, moça. Aí, eu machuquei o braço. Aí ele falou que, sei lá, eu tava doido. Ter um usuário de drogas dentro de casa é sinônimo de risco, principalmente para os parentes mais próximos. Pai, mãe, filhos e irmãos. Por isso, a recomendação de especialistas é de que aos primeiros sinais da dependência química, a família procure ajuda. É um estado de nervosismo que ele não tinha, ele vai ficar agressivo, ele nunca xingou palavrão, não xingou a mãe de palavrão, o pai, ele começa a xingar também, mas ele só vai fazer isso quando ele está sem o efeito da pedra. Alguém mata alguém não é por causa, porque usou droga, está sob o efeito da droga. Mata porque ele vai buscar e é morto porque vai buscar. Paradoxalmente, as pessoas que amam mais, que deveriam ser mais amadas, que são mais atingidas. Pai, mãe, esposa, filhos, que realmente correm riscos absurdos. A recuperação é possível. A irmã de Bira é prova disso. O caminho é a internação. Todos os pais de qualquer classe social, quando ficam sabendo que o filho está usando droga, eles tentam tolerar, eles tentam dar um jeito. Porque tem vergonha de buscar ajuda, tem vergonha de dizer que o meu filho é viciado em drogas, estava usando drogas. É aquilo de empurrar com a barriga, né? Não deixe para depois. Lamentavelmente, no meu consultório, os pais procuram quando não tem mais jeito. Quando a situação ficou podre, desesperadora. Quer dizer, antes de chegar nesse ponto aí, procure ajuda, peça ajuda. O acusado de matar o pai foi encaminhado para o presídio. Olha, o Estado já oferece uma estrutura de ajuda. A família deve procurar o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, mais perto de casa. O atendimento e o acompanhamento para o usuário e para a família será feito. Caso o paciente precise de internação, o CAPS faz o encaminhamento. O estado de saúde do estudante diagnosticado com meningite em Vitória já é melhor. Colegas de escola e professores com quem o adolescente teve um contato mais próximo foram medicados.
O jovem de 13 anos foi diagnosticado com meningite meningocócica tipo B. Ele estuda numa escola particular em Vitória e está internado num hospital na Serra. Segundo a vigilância epidemiológica da capital, o estudante está fora de perigo. Ele já teve grave e hoje ele está estável. Já teve dependente de ventilação mecânica, não está mais. Ele foi atendido dentro de um hospital por profissionais de extrema competência que conseguiram captar rapidamente o quadro clínico dele e tratar a contento. Uma equipe da vigilância esteve na instituição e distribuiu medicamentos para quem tinha contato mais próximo à vítima. Ao todo, 59 pessoas, entre colegas, professores e familiares. Quem tem necessidade de receber esse medicamento são as pessoas de convívio que a gente chama de íntimo, que passaram mais que 3 horas juntas dentro de um ambiente fechado, porque a transmissão é pela via aérea, pela via oral. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, de janeiro até agora foram registrados 12 casos de meningite em geral. 8 pessoas morreram. Mas a meningocócica, que é causada por uma bactéria, é a forma mais grave da doença. E para o tipo B, ainda não existe uma vacina disponível aqui no Brasil. O sorotipo B é mais difícil de desenvolver a vacina porque é mais difícil da vacina desenvolver resposta nas pessoas, imunidade. Agora, recentemente, está sendo lançada uma vacina eficaz contra ela que deve estar chegando ao Brasil ainda no primeiro semestre desse próximo ano. A meningite meningocócica é uma infecção que provoca inchaço das membranas que revestem o cérebro. Os principais sintomas são dor de cabeça, vômito, rigidez na nuca e febre alta. Policial atira em bandido que roubava vítimas em um ponto de ônibus e o mistério durante um assassinato em Cariacica. Uma moto com um capacete e um outro capacete encontrado perto de uma embalagem de droga, supostamente cocaína. Esses são elementos que os investigadores têm para desvendar a morte deste rapaz. O corpo dele foi encontrado às margens da rua Maria Ortiz, em Alto Laje, Cariacica. Mas a morte teria acontecido bem antes. Moradores disseram que ouviram mais de 10 disparos durante a madrugada. Policial atira em assaltantes que faziam vítimas no ponto final de André Carlone, na Serra. Ao lado do criminoso, 2 armas apreendidas no local. O revólver era do assaltante, enquanto a pistola de brinquedo pertencia ao comparsa dele, que conseguiu fugir. Uma das vítimas dos criminosos foi a mulher do PM. O bandido foi socorrido e levado para o hospital Jaime Santos Neves. Moradores reclamam dos assaltos no local. A gente compra com tanta luta um celular, um negócio qualquer, para um vir e levar e roubar assim de graça. E ficar por isso mesmo. O estado de saúde do bandido baleado é estável. Criminosos rendem faxineira e levam mais de R$10 mil de loja no centro de Linhares. A funcionária foi rendida quando chegava ao estabelecimento. Ela teve uma arma apontada para a cabeça e foi obrigada a levar os assaltantes até o cofre da loja. A dupla levou R$10.500, dinheiro das vendas do fim de semana. Eles fugiram em uma moto. A polícia investiga o caso. Câmeras de monitoramento da rua podem ajudar a identificar os bandidos. Mais de 500 mil de capixabas estão endividados. Por dia, 2.300 pessoas são incluídas na lista do SPC. A boa notícia é que lojas e empresas costumam facilitar o pagamento no fim do ano. Algumas parcelam a dívida em até 60 vezes. O produto desejado e uma placa como esta é o bastante para fazer muita gente dar aquela paradinha rápida na loja. Nas ruas onde tem comércio popular, o movimento não para. Tem gente que já está de olho nas compras de final de ano. A maioria dos brasileiros estão devendo, né? Então precisa mais a gente fazer as economias para poder não se apertar para o final do ano, né? Tem que garantir presente. Com certeza. Mas é preciso ter cuidado para não transformar o prazer em dor de cabeça. Pagar essas comprinhas com um cartão de crédito ou usar o cheque especial pode fazer suas contas dar um verdadeiro nó. Foi o que aconteceu com mais de 500 mil de pessoas aqui no estado. Consumidores que não conseguiram honrar seus compromissos financeiros e tiveram os nomes incluídos na lista de devedores do comércio. É um período que os comerciantes, os lojistas, as empresas em geral têm um interesse muito grande em renegociar essas dívidas, em fazer um parcelamento, em até fazer algum desconto em juros, alguma coisa nesse sentido.
Então a gente recomenda que esse consumidor procure essa empresa e tente renegociar com ela para que ele tenha condições de ir para o final do ano mais tranquilo e até voltar a comprar no final do ano. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, mais de 2.000 pessoas têm o nome negativado diariamente. A lista tem mais de 1.500.000 registros. De acordo com o último levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas aqui do estado, as mulheres com idades entre 30 e 39 anos foram as que mais acumularam dívidas. Os valores variam de R$ 500 até R$ 1.000. No mesmo período do ano passado, foram os idosos com mais de 65 anos que lideraram o ranking da inadimplência. A negociação pode ser feita pelo próprio devedor, sem a ajuda de intermediários. Mas quem tem medo de sair prejudicado pode procurar ajuda no PROCON, que tem um núcleo específico para tratar esses casos. Na maioria dos casos, 85% a 95% dos casos é resolvido pelo telefone, já sai com a proposta formalizada e já pronto para pagar a dívida e limpar o nome. Em Cariacica, o atendimento pode ser feito pessoalmente ou também pelo telefone 3354-5504. Segundo o PROCON, em até 95% dos casos, o consumidor sai com o problema resolvido no mesmo dia. Uma sugestão é usar o dinheiro extra do 13º para acertar as contas. Mas tem gente que prefere mesmo economizar. Graças a Deus, estou tranquila. Não é só para economizar mesmo? Só para economizar. Que bom se fosse todo mundo assim, né? Bom, o PROCON estadual pode ajudar a esclarecer as dúvidas. Informações pelo 151. Também ajuda a controlar as dívidas, né? Veja agora o protesto que fechou a rodovia Serafim-Derense. Moradores fecham os dois sentidos da rodovia Serafim-Derense. O protesto reuniu manifestantes de 6 bairros. O motivo, a ausência de obras de infraestrutura na região, conhecida como Território 5. São várias obras, inclusive obras de macrodrenagem que precisam ser feitas na nossa região, falando em Grande Vitória. Moradores contam que em alguns lugares o vazamento de esgoto é constante. Acumula barata, rato, muita sujeira. Outra reclamação é sobre saúde. O único posto da região atende aos 6 bairros. Está faltando clínico geral, está faltando pediatra. A prefeitura disse que para resolver o problema do esgoto, uma estação de tratamento será inaugurada ainda este ano e deve beneficiar 22 bairros. Sobre a unidade de saúde, há um impasse judicial no terreno que impede a construção de uma nova unidade. Além do encontro de hoje, uma nova reunião com os moradores foi marcada para amanhã. Pois é, e este não foi o único protesto na Grande Vitória hoje. No final da praia de Camburi, manifestantes bloquearam o trânsito perto da entrada da Vale. Eles colocaram fogo em pneus e impediram a passagem de carros e também dos ônibus que levavam trabalhadores para a empresa. Os moradores do bairro Hélio Ferraz estavam revoltados por causa do alagamento que afetou o local na última quinta-feira. Disseram que o problema ficou maior por causa de uma represa da Vale. No final da manhã, o trânsito foi liberado. A Vale explicou que o nível da lagoa que faz divisa entre a comunidade e a empresa aumentou muito e, por isso, atingiu as casas. Em instantes, 3 mortes por afogamentos no estado. Entre as vítimas, pai e filha. A gente já volta. Pelo menos 3 pessoas morreram afogadas nesse fim de semana. Entre elas, pai e filha que se afogaram em uma cachoeira na região serrana do estado. Patrícia Vilque Pinto, de 16 anos, e o pai, Iane Ribeiro, de 37, se divertiam ontem à tarde em uma cachoeira em Santa Teresa, quando a adolescente começou a se afogar. O pai tentou salvar a garota, que afundou em um buraco na lagoa, mas também acabou se afogando. Os corpos foram encontrados pelos bombeiros. Em Linhares, no norte do estado, mais um afogamento. Éder Fragoso Coutinho, de 31 anos, se afogou na Lagoa do Aguiar, no distrito de Baixo Quartel. A vítima sentiu cãibras e não conseguiu retornar à margem. Um amigo tentou ajudar, mas também começou a se afogar e conseguiu ser resgatado por banhistas. Éder morava na Serra e estava no local com a namorada e o filho de 7 anos. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.